E aí pessoal, tudo bom? Hoje então, dando continuidade no vídeo anterior, vamos conceituar atividade física, exercício físico e treinamento físico, inicialmente. Isso é importante para quê? Para a gente começar a falar a mesma língua nos posts subsequentes, tá legal? Então, definindo atividade física, ela nada mais é do que qualquer movimento corporal realizado pelos músculos esqueléticos que gere uma demanda metabólica significante ao organismo. Então, ou seja, subir uma escada, andar de bicicleta no parque, lavar uma louça, dependendo da panela que você vai ter que esfregar ali, ó, forçar é uma atividade física também. Então, esse conceito é muito amplo. Por isso é que geralmente vocês vão escutar eu falar aqui mais exercício e treinamento físico. Por quê? Quando a gente conceitua exercício físico, a gente está falando em movimentos sistemáticos e planejados que têm como objetivo a melhora do rendimento do indivíduo. Então, ou seja, esse indivíduo ele procura um profissional de educação física e ele quer melhorar a capacidade aeróbia dele, ou ele quer melhorar a capacidade de força máxima. Então, vai ser o que? Ele vai ser orientado a realizar alguns movimentos específicos, dependendo do que ele quer. Por exemplo, para um esporte, no caso o ciclismo, o professor vai procurar trazer exercícios específicos, por exemplo, da musculação, para aumentar a força máxima desse indivíduo, fazendo com que ele melhore também o rendimento dele na bicicleta. Isso a gente vai falar mais para frente, tá legal? Já estou dando uma adiantada aqui para vocês nisso. Já o treinamento físico, ele é caracterizado como um processo repetitivo e sistemático composto por exercícios físicos progressivos, que tem como finalidade melhorar o desempenho desse indivíduo. Nesse sentido, é interessante o quê? A busca por um trabalho multidisciplinar, como por exemplo, melhorar aspectos psicológicos nesse indivíduo, fisiológicos, biomecânicos, para fazer com que ele melhore cada vez mais o desempenho esportivo, que aqui no caso, o ciclismo. Agora, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho do que? De algumas adaptações, o processo adaptativo que o indivíduo que ele inicia, por exemplo, ele realiza atividade física, ele é fisicamente ativo e ele começa a realizar o exercício de maneira crônica. O que esse indivíduo vai obter de adaptações inicialmente? Tudo bem? Tendo esses conceitos todos em mente agora, fica muito mais claro esse exemplo que eu vou dar para vocês. Por quê? Aqui, por exemplo, é um indivíduo fisicamente ativo. Essa é a capacidade total, por exemplo, que ele tem de adaptações, de melhorar o nível de treinamento dele ou desempenho dele. Quando esse indivíduo ele é fisicamente ativo, ele tem adaptações decorrentes às necessidades da vida diária dele, aquilo que ele faz. Então, vamos simular que esse indivíduo esteja aqui. Quando ele inicia o exercício físico, há uma melhora rápida no rendimento dele, fazendo com que haja também uma redução do quê? Da capacidade total que ele tem de melhora. Já quando a gente trabalha com um indivíduo que realiza treinamento, com um atleta de alto nível, por exemplo, ele já percorreu muito desse caminho. Então olha o tantinho que tem, por exemplo, para ele melhorar. Por isso é que eu falei que um trabalho multidisciplinar seria muito interessante a esse indivíduo, tá legal? Como, por exemplo, trabalhar com um atleta olímpico. Mas afinal, o porquê que o indivíduo ele melhora o rendimento dele, passando de fisicamente ativo, por exemplo, para quando ele faz exercício físico de maneira tão rápida? Através de algumas adaptações. Quais são as principais adaptações? Vamos lá. Vamos separar em adaptações neurais, adaptações centrais, aqui cardiorrespiratórias, e também periféricas, no músculo. Então nós temos neural,
por exemplo, uma coordenação intra e intermuscular, fazendo com que o indivíduo melhore a técnica dele de pedalada, ou seja, a comunicação do cérebro com o músculo ou entre músculos, né? Glúteo, quadríceps e, por exemplo, a panturrilha. Por isso é que o indivíduo vai melhorando a técnica dele, aprendizagem neural. Outra adaptação muito importante é o quê? O miocárdio dele fica mais forte, o músculo cardíaco. Além disso, há um aumento na cavidade do ventrículo esquerdo, que é responsável por ejetar sangue para todo o sistema. Levando mais sangue a todo o sistema, o que eu estou levando? Mais nutrientes e mais oxigênio também para todo o sistema, fazendo com que esse indivíduo melhore o rendimento. Só que, quando isso chega na musculatura, também há adaptações, porque não adianta eu estar levando mais sangue, estar levando mais oxigênio e nutrientes, se eu não tiver ali trabalhadores que de maneira eficiente consigam fazer com que tudo isso chegue lá dentro da célula. Então esse indivíduo melhora também a atividade enzimática dele, melhora também o transporte de sangue na musculatura, ele melhora também a densidade mitocondrial para a respiração celular, né? O número de mitocôndrias desse indivíduo aumenta, fazendo com que haja maior respiração celular. Então, tudo isso em conjunto faz com que você melhore o rendimento. Fora isso, tem também alguns aspectos psicológicos. Esse indivíduo aprende a lidar melhor com dor, aprende a lidar melhor com fadiga. Então esse indivíduo vai aprendendo como o corpo humano funciona. Aliás, eu vou citar aqui um grande amigo que ele estuda muito isso, o Everton Krivoy. Quais as sensações que o exercício proporciona para ele. E aí ele vai aprendendo a lidar com isso. Aquele indivíduo que consegue sustentar por elevado tempo aquela sensação de fadiga, ele acaba melhorando o desempenho dele. Nós vamos falar disso daí mais para frente. Então, nesse sentido, pessoal, esse processo multifatorial adaptativo faz com que o indivíduo melhore o rendimento dele. E aí, voltando àqueles copos, o que acontece? Quanto mais treinado é esse indivíduo, menos treinável ele está. Por isso é importante, como eu falei, de um trabalho multidisciplinar com atletas. Adicional a isso, já dando uma pincelada no próximo vídeo, quando todas essas adaptações em conjunto elas ocorrem, elas aumentam um índice que todo ciclista e todo atleta de endurance adoraria ter ele elevado. Que índice seria esse? Deixo essa pergunta para vocês, que vai ser respondida só no próximo vídeo. Tchau, galera. Obrigado!